A morte de um dos narcotraficantes mais poderosos do México desencadeou uma onda de violência em pelo menos 20 estados do país. A gente está falando de bloqueios de rodovias, incêndios, escolas fechadas, milhares de militares nas ruas. As cenas você tem visto aqui no Jornal da Record. Bom, o episódio reacende aquele debate sobre a força dos cartéis, os limites do Estado mexicano e os impactos dessa crise nas relações com os Estados Unidos. Para entender esse cenário, o JR 15 Minutos conversa com o cientista político Tiago Rodrigues. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Edu. Tiago Rodrigues, além de cientista político, é também doutor em Relações Internacionais, professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, inclusive escreveu um livro chamado Política e Drogas nas Américas, uma genealogia do narcotráfico. Doutor, eu peço que o senhor nos ajude a começar a entender qual é o papel do cartel Jalisco Nueva Generación no que está acontecendo no México nos últimos anos. O que a gente vê no México é um cenário muito complicado que tem sido montado não é de hoje. São décadas que fizeram chegar na situação atual. O cartel Jalisco Nueva Generación é um grupo relativamente novo. Ele, em atividade, tem mais ou menos 15, 16 anos. Tá? Todos esses grandes grupos têm sido surgidos a partir da fragmentação de grupos anteriores, e esse grupo não é diferente. Então, no final dos anos 2000, houve uma aceleração do processo de rupturas dentro de um grupo que gerou esse Jalisco Nueva Generación, que começa já relativamente importante nessa região do país. A base é o estado de Jalisco, onde a capital é Guadalajara, a segunda cidade mais importante, do ponto de vista econômico, do México. Esse grupo logo se desenvolve rapidamente, aproveitando as conexões que tem no Pacífico, no litoral do Pacífico, né? Essa região próxima ao Oceano Pacífico, e fica no meio do caminho entre o Pacífico e o centro do país, incluindo a capital, a Cidade do México. É uma região muito estratégica, porque controla não só esse trânsito entre o litoral pacífico e o centro do país, mas também controla o acesso à região sul do país, na fronteira com a América Central, que é o principal canal de comunicação para a cocaína que vem dos Andes. É importante a gente lembrar, a cocaína é a principal droga traficada para o norte, o principal mercado do mundo para cocaína são os Estados Unidos da América. Ela é toda produzida nos Andes, tá? México não produz cocaína, né? Então a gente às vezes fica confuso, né? A cocaína ela é produzida nos países andinos. O maior país produtor de cocaína do mundo continua sendo a Colômbia, depois Peru, Bolívia e, de forma residual, em outras regiões ali, mas os Andes são o central. E os mexicanos se especializaram, dentre outras coisas, no trânsito e no contrabando dessa droga para o mercado estadunidense. Então, o Jalisco Nueva Generación entra num jogo que já era marcado por outros grupos grandes e mais antigos, como o Cartel de Sinaloa, o Cartel do Golfo, o Cartel de Los Zetas, né, grupos que já existiam, que já estavam em disputa, porque o mercado estadunidense é muito grande, então isso gera muito interesse, gera muita competição, e essa competição vai fazendo uma espécie de depuração na medida em que o Estado mexicano também entra, às vezes apoiado pelos Estados Unidos, pressionado pelos Estados Unidos, às vezes menos, mas entra nessa disputa para tentar controlar, de alguma maneira, a atuação do crime organizado no México, que é diferente do crime organizado em qualquer outra parte da América Latina atual, incluindo o Brasil. Em que exatamente ele é diferente, professor? Olha, quando a gente acha que o Brasil está complicado, basta estudar um pouco o México e a gente vai ver que o Brasil é bem menos complicado do que o México. Para começar, as organizações que nós temos aqui, as duas maiores organizações do crime organizado brasileiro, que são o Comando Vermelho e o PCC, não têm a mesma dimensão em termos de capital, de dinheiro, de influência política, de expressão no território, ou seja, controle territorial, e de força física que grupos como o Cartel Jalisco Nueva Generación têm. Circulam pela internet algumas imagens que são verdadeiras, outras tantas são falsas, mas algumas verdadeiras, gravadas pelo próprio grupo em alguns anos anteriores, em que eles mostram o seu poder de fogo. Eles têm capacidade paramilitar, têm veículos blindados, se apresentam com um equipamento todo muito parecido com as forças especiais do exército mexicano, do exército americano. Por que eles têm tamanha capacidade de força? Porque a competição entre os grupos lá
é de um nível muito superior à competição dos grupos dos níveis do Brasil. A gente tem as guerras das facções do Brasil. Sim, mas elas são muito menos violentas, por incrível que pareça, e muito menos duradouras no tempo do que são a dos grupos mexicanos. Isso se deve por várias razões. Algumas são mais complicadas de entender, mas uma que é muito importante e acho que é mais visível é algo que eu já mencionei agora há pouco, que é a proximidade com os Estados Unidos. O Brasil não é vizinho do maior mercado de drogas do mundo. E o Brasil não é vizinho do maior produtor de armas do mundo. O México é. O maior produtor de armas do mundo e o maior consumidor de drogas do mundo são os Estados Unidos da América. Só essa vizinhança já faz toda a diferença, e o Brasil não tem esse quadro. O Brasil é um país de trânsito de drogas ilegais, da cocaína em direção à Europa, não é em direção aos Estados Unidos. O crime organizado brasileiro não tem relação direta com o consumo de cocaína nos Estados Unidos. Não existe isso, você ouviu isso, está errado. Mas não faz sentido fazer tráfico de cocaína pelos Estados Unidos pelo Brasil. Para a Europa faz. Então, a situação de relativa distância do Brasil com relação aos Estados Unidos faz com que as nossas características aqui, dentre outras muitas que têm a ver com as qualidades, as questões sociais brasileiras, que não são idênticas, a do México, a relação de penetração do crime organizado no Brasil, no Estado que existe no Brasil, mas que não é igual ao que os mexicanos enfrentam nos Estados Unidos. Então a situação, por exemplo, hoje a gente viu que houve fechamento, bloqueio de autopistas, de estradas grandes e menores, em mais de 15, até alguns dizem que até em 20 estados mexicanos. A maioria são dos estados do México. Hoje em dia, mesmo um grupo poderoso como o PCC não tem condição de fazer a mesma coisa no Brasil. Fechar uma BR no Pará e outra BR no Rio Grande do Sul e uma BR em Goiás. Então são elementos importantes para a gente não colocar tudo no mesmo saco. São problemas sérios nos seus países, eu não estou diminuindo a importância do crime organizado brasileiro, mas para a gente entender e poder enfrentar como se deve esse problema, a gente tem que entender que eles não são idênticos, E o caso mexicano tem as suas peculiaridades e que fazem com que uma reação do cartel a uma ação que foi do exército mexicano, principalmente, com apoio da Força Aérea e da Guarda Nacional Mexicana, uma ação militarizada que levou à morte de pessoas importantes, incluindo que era então o seu chefe principal, um traficante chamado El Mencho. São muitas as diferenças que a gente pode destacar entre os dois países. Agora, o que a gente está falando do México, o México tem os seus caracteres, as suas características de complicação e que não são poucas. É curioso, é didático e é sobretudo impactante sua explanação sobre os cartéis e a diferenciação entre a força violenta dos cartéis mexicanos e do crime organizado brasileiro. Mas eu quero colocar aqui um testemunho. Como repórter, 15 anos atrás, eu estava em Guadalajara, no estado de Jalisco, para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E já naquela época, dependendo de por onde você circulava na cidade, e a cidade, imagine, uns Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, tomada por diferentes nacionalidades, já naquela época era necessária negociação com o crime organizado, com os cartéis de drogas, e já naquela época se ouvia falar da nova geração do cartel de Jalisco e deste nome, El Mencho, que viveu anos nos Estados Unidos, sobretudo, professor? Fala um pouquinho mais sobre a característica de poder desse homem e sobre, aqui no Brasil, quando um chefe do crime organizado deixa, não existe espaço vazio, ele obviamente vai ser ocupado o espaço. E no cartel mexicano, qual é a janela de oportunidade para enfrentar o crime por lá agora? Era uma pessoa com características bem peculiares, Ele era conhecido pela sua discrição, há outros líderes de narcotráfico que são conhecidos exatamente pelo contrário, e que tinham um perfil que era considerado mais profissional. Claro que, para os termos do que é o profissionalismo de uma empresa ilegal, que tem características próprias, mas que é uma empresa ilegal, funciona como uma empresa de grande lucratividade, e ele tinha essas características. Ele preferia usar de uma forma mais combinada por negociação, controlar os seus imediatos subalternos de uma forma bastante próxima. Se especula sobre a sucessão, alguns especialistas dizem que talvez ela não seja tão violenta quanto se espera, justamente porque já havia uma certa proximidade dessas pessoas em torno da mente. Você deu esse testemunho dos Jogos Pan-Americanos e agora estamos às vésperas da Copa do Mundo e Guadalajara é uma das sedes. A presidenta Cláudia Sheinbaum disse que não tem problema nenhum, que está tudo garantido, mas é óbvio que isso eleva muito o nível de preocupação. Parte, a gente pode especular que a ação tenha acontecido agora
justamente porque Guadalajara é um dos pontos principais da economia mexicana e é uma das sedes da Copa do Mundo, né? Havia o segmento dos Estados Unidos que estavam colaborando com as forças mexicanas em termos de inteligência. Parece que houve uma brecha na segurança dele, vinculada inclusive com uma relação pessoal que ele tem com uma mulher que ele tinha, né? E que eles conseguiram rastrear onde ele estava. Então, de fato, parece que houve algo, mas havia já um cerco. E esse cerco não é à toa. O cartel Jalisco Nueva Generación não é o único grande cartel do México, mas ele está numa região que agora tem um interesse mais evidente, um interesse mais próximo, que é a realização da Copa do Mundo, né? Então, essas coisas todas elas pesam na hora da avaliação de uma ação do Estado mexicano, porque o Estado mexicano ele não consegue combater todos os grupos ao mesmo tempo, mas ele é mais poderoso do que os grupos isoladamente. Professor Tiago, eu gostaria que o senhor usasse o seu poder de síntese agora para trazer para o nosso ouvinte uma resposta tripartite sobre qual o momento norte-americano, pensando inclusive na Copa do Mundo, né? O presidente Trump, que ameaça invadir o Irã, que fez o que fez na Venezuela, pode aproveitar o que seria uma janela de oportunidade agora para cooperar com o México, até para agir isoladamente? Segundo ponto, o senhor fez uma descrição sobre as forças do cartel, a violência do cartel, a organização do cartel mexicano e o crime organizado aqui. Que comparação o senhor faz sobre os gargalos do Estado brasileiro e do Estado mexicano? Trump pode agir e o que é que nós devemos aprender ou não podemos repetir em relação ao que o México tem feito? Acredito o seguinte, a relação a Trump, ele se projetou já no começo do seu mandato que consideraria grupos de crime organizado da América Latina como grupos terroristas. O cartel Jalisco Nueva Generación foi um desses grupos, indicado pelo governo dos Estados Unidos, pelo novo mandato de Trump. Trump pressiona muito o governo Sheinbaum a agir contra os cartéis. Essa resposta me parece ser uma resposta da presidente Sheinbaum a Trump, dizendo o seguinte: olha, aqui a gente consegue agir com a ajuda de vocês, mas a ação primordial é nossa. Então, eu acho que diminui a ação agora contra El Mencho, diminui a possibilidade de uma intervenção unilateral dos Estados Unidos no México, porque o México mostrou, digamos, serviços dizendo a gente consegue fazer também por nossa conta. É claro que precisa ver os desdobramentos disso, né? Se essa escalada de violência vira um rastilho de pólvora para outros elementos, mas no momento, nesse exato momento, eu acho que diminui a possibilidade de uma intervenção estadunidense no México por causa dessa razão. Quanto ao poder de fogo, quer dizer, esses grupos, ter poder de fogo é fundamental para que eles funcionem, porque eles são grupos ilegais e eles competem na ilegalidade. E como o mercado ilegal não tem juiz, não tem tribunal, né, geral ou causa pública que possa ser levada adiante, então a violência é um dos recursos fundamentais para um grupo ilegal existir. Não é o único, eles também negociam entre eles, e negociam com o Estado muitas vezes, né? Isso é fundamental, mas a violência é fundamental para que eles existam, ocupar territórios é fundamental para que eles existam. Então, num cenário de tanta violência, de tanta competição, esses grupos acabam ficando realmente muito paramentados. Só um detalhe, o secretário de Segurança, que seria o ministro da Defesa do México, né, mostrou um dado preocupante, que das armas apreendidas em operações como essa, 80% tem proveniência dos Estados Unidos e 20% tem proveniência de Israel. O México não produz armas ilegais. O México, nessas armas chegam lá e elas são produzidas em fábricas legais, em fábricas nos Estados Unidos e em Israel, principalmente. Então, esse mercado é um mercado que é de grande interesse, infelizmente, para o mercado de armas, porque justamente a competição leva para que esses grupos se abrem muito. E o Estado também. Então, a continuidade dessa violência é um grande negócio para mercadores desonestos de armas, né, que ficam traficando armas de um lado para o outro, e é uma necessidade desses grupos para eles poderem existir e continuar suas atividades na ilegalidade. Aqui no Brasil, tem violência desse tipo? Não. Tem violência importante de grande impacto social? Sim, temos. E as armas aqui têm a mesma proveniência do que as armas encontradas no México. É um grande desafio e uma enorme janela de conhecimento que o senhor abre para a gente nesse JR 15 Minutos. Por isso eu agradeço mais uma vez o senhor, que é cientista político, doutor em Relações Internacionais, professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, Tiago Rodrigues. Esta foi a edição 1365 do podcast JR 15 Minutos. Você pode tê-lo na palma da mão, só baixar o R7 como aplicativo aí no seu telefone celular. A produção de hoje
foi do David Bezerra, das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro e bora pra próxima.